Vamos agora começar a nossa aula 4 de geradores elétricos, onde eu vou falar de associação de geradores. Aqui eu vou mostrar para vocês associação em série, associação em paralelo e, claro, fazer exercícios para solidificar a base, desse capítulo tão incrível que eu estou chamando de Eletrodinâmica 2. Vamos começar falando de associação de geradores em série. Percebam que eu coloco um atrás do outro, tá vendo? Isso é associar geradores. Lembrando que geradores são pilhas, baterias. Então tem uma pilhazinha aqui, aí percebam que o polo positivo conecta ao polo negativo. O positivo ao negativo, tá vendo? E de um lado vai ter o positivo e do outro vai ter o negativo. E aí a corrente vai ser estabelecida, daqui para cá, ó, acendendo a lâmpada, bonitinho. Então isso aqui é a prática, é o que a gente vê quando eu pego pilhas e coloco elas em série. Como que é a representação disso aqui? É assim, ó. Esse aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo, eu coloco negativo e positivo. E no interior da pilha tem o quê? Tem a resistência interna. Essa aqui é a mesma coisa, ó, negativo e positivo, no interior tem a resistência interna. Essa aqui é a mesma coisa, negativo e positivo, no interior tem a resistência interna. Pronto, bem tranquilo, né? E lembrando que a corrente sai do positivo, então a corrente vem subindo aqui, vai passar pela lâmpada, passa pela base condutora. Lembrando que uma lâmpada tem que ser ligada à base condutora, é um dos polos, e o outro polo na rosca condutora. Se for os dois fios na base e os dois fios na rosca, não vai ter diferença de potencial. Porque onde fecha o circuito é aqui, ó. O filamento, esse filamento da direita, eles conectam a base e o da esquerda se conecta à rosca. E vem, prontinho, ó. Até chegar aqui. Pronto. E o que temos que saber de uma associação de geradores em série? Saber analisar que ele está em série, que olha só, percebam que o positivo liga com o negativo, o positivo liga com o negativo, tá vendo? Isso é uma associação em série. E saber encontrar a força eletromotriz equivalente e a resistência equivalente. E é muito tranquilo. Em série a gente vai somar. Por exemplo, tem uma aqui de 2, outra de 2 e outra de 2, então basta somar. 2 mais 2 mais 2, 6. Simples assim. De maneira geral, as pilhas costumam ser iguais, A gente não coloca uma pilha grandona e uma pilha pequenininha ali para dar um controle remoto. Elas são iguais de maneira geral, então é só fazer a soma. Somar normalmente, então é só fazer a soma normalmente. A mesma coisa com a resistência equivalente, a resistência interna no interior da pilha. Tem uma pequenininha aqui, outra pequenininha aqui, outra pequenininha aqui, então basta eu somar todas. Então fazendo também aqui uma soma, só isso. Olha que simples. Muito bem, e como que se eu quiser saber a voltagem entregue, como é que eu faço? É muito simples, ó. A voltagem equivalente, a voltagem que vai ser entregue, eu pego a força eletromotriz equivalente, subtraio da resistência equivalente vezes a corrente que está passando. Pronto. Professor, então quer dizer que quando eu associo pilhas em série para aumentar a minha força eletromotriz, consequentemente aumentar a minha voltagem entregue? Sim, exatamente. De maneira geral, as pilhas pequenininhas é de 1,5 volts. E quase tudo precisa de, no mínimo, 2,5, 3 volts para funcionar. Então, eu coloco duas pilhazinhas em série, uma com a outra, vai ficar 1,5 mais 1,5, 3 volts aí. Vai funcionar de boa. Entendidos? Vou mostrar para vocês agora a associação em paralelo. Bora lá ver. Muito bem, agora vamos falar da associação em paralelo, Muito legal, muito bacana. De maneira geral, sempre vai ter associação em paralelo com pilhas iguais. Não faz sentido nenhum a gente fazer uma associação em paralelo com pilhas diferentes. Não existe utilidade. Pelo menos eu não conheço, assim, em nosso dia a dia no mundo real, tá bom? Então, de maneira geral, são duas pilhas idênticas, e elas ficam em paralelo uma com a outra, tá vendo? Como é que é tranquilo de ver? Paralelo é assim, ó, em série, o positivo com o negativo de uma, em paralelo elas ficam ligadas assim, paralelo uma com a outra. Por exemplo, aqui do lado direito estão os dois polos positivos da pilha e do lado de cá os dois polos negativos da pilha. A representação disso aqui, ó, vai ser assim: positivo e positivo de um lado direito, negativo e negativo do lado esquerdo, tá vendo? As resistências internas das pilhas ou baterias. Nesse meu exemplo está acendendo uma lâmpada, essas duas pilhas em paralelo. E olha que bacana como que a gente vai encontrar a força eletromotriz equivalente. Olha só que doido. Ó, vocês lembram que em paralelo a voltagem não é a mesma? É uma característica, em paralelo a voltagem é a mesma. Inclusive aí na sua casa nesse momento, todos os equipamentos são ligados em paralelo e todos eles funcionam com a mesma voltagem.
Aqui em Minas, por exemplo, é 127 volts, em Brasília é 220 volts. Então fica tudo em paralelo porque tem a mesma voltagem. Então se aqui tem uma pilha que tem uma pilhação em paralelo, então a voltagem é a mesma. Então aqui tem, por exemplo, 1,5 volts, aqui 1,5 volts. Então significa que em paralelo tem o quê? 1,5. Então ter uma pilha ou duas pilhas, em termos de força eletromotriz, é a mesma coisa. Então aqui ó, a força eletromotriz equivalente é igual a uma delas. Vamos supor que eu tenho 5 pilhas de 5 volts. Qual que é a força eletromotriz equivalente? 5 volts, porque em paralelo a voltagem é a mesma. Não importa ter 1, 2, 3, 10, 20, não importa. Em paralelo a voltagem é a mesma, então vai corresponder a apenas uma. Já a resistência equivalente, aqui no interior, ó, vou até fazer um desenho, cara, fica muito legal da gente ver. Ó. Vamos supor, como é que é essa representação disso aqui? Isso aqui é a mesma coisa de ser isso aqui, ó. Uma lâmpada, vou fazer aqui rapidinho, uma lâmpada, com uma única bateria, para encontrar é equivalente, tá bom? É equivalente. Vou desenhar a lâmpada aqui rapidinho, opa, mais ou menos aqui. Então, a força eletromotriz equivalente é o quê? É a força eletromotriz que está aqui. Isso aqui tem duas de 20 e 20, então aqui é 20. 1,5, 1,5, então aqui é 1,5. E a resistência equivalente que está aqui, ó? Qual que é a resistência equivalente que está aqui? Vamos imaginar, né, que é a bateria equivalente, isso aqui é o equivalente. Equivalente. Como é que faz? Pô, tem paralelo, não tá? Essa resistência? Você faz o produto pela soma, né? Esse vezes esse, né? Pode até, para quem já é mais acostumado, ó, R vezes R dividido pela soma, 2R. Corta, fica R sobre 2. Ó, caiu pela metade, professor. Sim, cai pela metade. E tem outra maneira melhor ainda para a gente analisar. Quando as resistências são iguais, você pega uma delas e divide pelo número delas. Por exemplo, uma delas é quanto? R. Uma delas é quanto? R. São quantas? 2. Dividido por 2. Pronto. Ah, e se fosse, por exemplo, 3? R dividido por 3. Se fosse, por exemplo, 7? R dividido por 7. Se fosse N bateria, N resistências, R dividido por N. Então, para encontrar a resistência equivalente, basta você pegar uma delas e dividir pelo número delas. São quantas? Você vai colocar lá a quantidade de pilhas, baterias. Então, perceba que a resistência equivalente ela vai diminuindo, né? Porque parece aqui agora um denominador maior do que 1. Bem interessante isso. Então, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo nosso, a resistência equivalente dessa bateria é igual a R dividido por 2, porque são duas pilhas, no meu exemplo. Entendidos? Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, esse tipo de associação em paralelo, tem uma aplicação muito, muito legal. Vou mostrar para vocês agora. Nesse cantinho aqui, ó, vai caber nesse cantinho aqui, ó. Prontinho. Acabei de escrever nesse pedacinho pequenininho aqui uma aplicação que eu acho muito massa mesmo, de associação em paralelo de pilhas e baterias. Porque perceba o seguinte, quando eu associo pilhas e baterias em paralelo, concordo que a resistência equivalente acaba diminuindo? A voltagem é a mesma. A voltagem é a mesma, né? Não muda, mas a resistência equivalente diminui. Então eu coloquei aqui, ó, na associação de geradores em paralelo, a resistência equivalente diminui. Lembram que a resistência é inversamente proporcional à corrente, né? Isso aqui é bem basicão na eletricidade, ó. A resistência é o inverso da corrente. Então, se eu estou diminuindo a resistência, o que vai acontecer? A corrente aumenta. Então, olha que legal, ao fazer isso aqui, ao fazer a associação em paralelo, eu consigo obter uma maior corrente. E essa obtenção de maior corrente é o que faz, por exemplo, carros muito potentes, por exemplo, uma Ferrari, conseguir ser ligado na ignição. Porque se for só uma bateria, ela vai mandar uma quantidade de corrente, mas é provável que não seja o suficiente para ligar aquele motor potente. Então eu coloco várias baterias em paralelo, 2, 3, não sei quantas, e consequentemente a resistência equivalente diminui, a voltagem é a mesma que precisa para ligar o motor. A voltagem é a mesma, a resistência equivalente diminui, consequentemente a corrente aumenta, e quando a corrente fornecida, né, para o circuito externo lá aumenta, a chance de conseguir ligar um motor potente, por exemplo, é grande. Então é uma aplicação aí que temos em associação de geradores em paralelo. Fechou? Bora agora fazer algumas questões para finalizarmos esse tópico. Vamos lá agora fazer a questão de número 9. Na figura temos 4 geradores idênticos associados, cada um deles possui força eletromotriz igual a 12 volts e resistência interna igual a 1 ohm. Determine a força eletromotriz e a resistência interna do gerador equivalente. Volta para mim aqui,
Fala sério, você vê uma coisa dessa aqui, você treme as bases, né? Você deve pensar assim, meu Deus, como é que faz isso aí, cara? Que monstro é esse? Mas acredite ou não, depois dessa sequência de aula, resolver isso aqui é facinho, é muito de boa, bem tranquilo. Quer ver? Vamos começar com essa parte aqui, ó. Ó, eu sei que em paralelo a voltagem é a mesma, correto? Então, se aqui é 12 volts, aqui é 12 volts, é a mesma coisa de ser uma única bateria de 12 volts. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 volts. E a resistência interna? A resistência interna, eu pego uma delas e divido pelo número delas. Ó, ela vale quanto? 1 ohm. São quantas? 2. 1 dividido por 2 vai dar meio ohm. É a resistência interna que tem aqui, ó, meio ohm. Prontinho. Aí você me pergunta, professor, eu posso fazer o produto pela soma? Claro que pode. Você pode fazer 1 vezes 1 dividido por 1 mais 1, que é 2, vai dar meio, dá na mesma. Né? Mesma coisinha. Agora eu vou fazer as outras aqui, ó. Vem pra cá agora. Ó, aqui vamos escrever de novo aqui, ó. Aqui tem uma de 1 ohm. Aí aqui tem a bateria e aqui tem 12 volts. E aqui tem uma resistência de 1 ohm e tem uma bateria também de 12 volts. Prontinho. Tá aqui, ó, 12 volts. Até tinha esquecido de colocar aqui, né? Que tá no enunciado. Prontinho. Aí agora, quando tem série, o que a gente faz? Soma. Basta somar. Olha como é que fica de boa, ó. Resposta final, ó. Já vou deixar aqui organizadinha a nossa resposta. Aqui tem uma bateria, uma força eletromotriz equivalente de 12 mais 12 mais 12, 36 volts. 36 volts. E a resistência interna? Eu também somo. Meio mais 1 vai dar 2,5 ohms. Resposta final. Essa aqui é a minha bateria equivalente. Então, esse monstrinho aqui, ó, ele equivale a isso aqui, a uma única bateria com uma força eletromotriz de 36 volts e a resistência interna de 2,5 ohms. Entendidos? Bora lá fazer a questão agora de número 10? 2 geradores, cada um de força eletromotriz 24 volts e resistência interna 2 ohms, são associados como indica a figura. Cada resistência externa R vale 6 ohms. Determine, letra A intensidade de corrente através de cada gerador. Letra B, a DDP entre os pontos A e B. Muito bem, bora lá então fazer essa questãozinha. Já deixei o desenho prontinho aqui, ó, bem organizado, para a gente ganhar tempo, né? Para ficar um vídeo bem dinâmico, bem didático. E como vocês já sabem, né? 2 coisinhas que pede aqui: a corrente através de cada gerador e a diferença de potencial, a DDP, entre os pontos A e B que estão situados aqui, ó, nessa região. Entendidos? Bora lá então? Ó, primeira coisinha que eu vou fazer, encontrar a resistência equivalente para encontrar a corrente total. Vocês já sabem, né, que a associação de duas baterias em paralelo, a força eletromotriz é a mesma, então se é 24 e 24, é como se fosse uma única de 24, desenhei aqui no cantinho, ó, 24, e aqui é 2 e aqui é 2. Eu pego uma delas e divido pela quantidade delas. 2 dividido por 2, que são 2, 1. Então tá aqui, ó. Então aqui tá a bateria equivalente, nesse cantinho aqui, ó. Pronto. E agora é só fazer isso aqui, ó. Olha que fácil. Primeiro eu resolvo isso aqui, agora é só fazer normalmente, como nós já estamos sabendo muito bem, né? Então a corrente total que sai vai ser, corrente total que sai daqui, ó, vai ser a força eletromotriz 24 dividido pela resistência equivalente, que basta somar tudo rapidinho aqui, né? Eu não falei do 3 aqui, né? Percebam que esses dois aqui em paralelo, como é que eu faço? Como são iguais, um deles dividido pela quantidade deles. 6 dividido por 2, 3. Professor, eu posso fazer o produto pela soma? Pode. 6 vezes 6, 36. Dividido por 6 mais 6, que é 6, 36 por 6, 6. Pronto. Posso fazer a soma com o inverso? Pode também. Maneira que você está mais habituado, tá bom? Então, esse aqui é como se fosse uma única de 3. Deixei registrado aqui, ó. Pronto. Então, primeira coisa que eu fiz, simplifiquei isso aqui. Pronto, está simplificadinho aqui, ó. Agora eu vou achar a corrente. 24 dividido pela resistência equivalente, tá tudo em série, 6 mais 6, 12, mais 3, 15, mais 1, 16. Então aqui vai dar 16. 24 dividido por 16 vai dar 1,5. 1,5 amperes. Tomara que eu não esteja errando conta. 1,5 amperes. Muito bem. Então, acabei de descobrir a corrente total que está passando aqui, ó. A corrente total é de 1,5 amperes. Agora, volta para cá. Então, ó, 1,5 amperes passa aqui, ó, na de 6. Está passando aqui, ó, 1,5 amperes.
Tá aqui bonitinho. E a quantidade que sai é igual a quantidade que chega. 1,5 amperes. Chega a corrente aqui, ela divide. Metade para cá e metade para cá, porque as resistências são iguais. Então, metade vem para cá e outra metade vem para cá. Pronto. 1,5 dividido por 2, aqui vai ficar 0,75 amperes para cá e 0,75 amperes para cá. E na letra A pediu qual que é a corrente que cada bateria manda para o circuito. Pô, se está saindo 1,5, essa aqui está mandando a metade, que é 0,75 amperes, e essa aqui manda outra metade, que é 0,75 amperes. Resposta da letra A está pronta. Letra A, resposta é corrente igual a 0,75 amperes. Essa questão em si, eu estava olhando o gabarito dela no próprio livro, um livro de referência aí, nos estudos, e falou que a resposta é 1,5. Eu discordo porque cada bateria vai mandar a metade, né? Se fosse 3 baterias, cada bateria mandava 1/3 da corrente. É assim que funciona. Então eu peguei esse errozinho de gabarito aí. Na letra B, quer saber qual que é a diferença de potencial entre A e B, né? E aí é muito fácil também, né? Se eu tenho uma corrente e tenho uma resistência, basta multiplicar, ó. 6 vezes 0,75 vai dar, se eu não me engano, 4,5 volts. Então aqui vai ter 4,5 volts. E aqui, 4,5 volts. Só multiplicar. Ou são só lembrar que em paralelo a voltagem é a mesma. Então a diferença de potencial entre A e B é quanto? 4,5 volts. Prontinho. Entendidos? Vou deixar aqui bonitinho, ó. Então 4,5 volts. Muito bem, vamos agora fazer a questão de número 11, que é uma questão fechada, né? Questão da FUVEST, essa questão de número 11 que vamos fazer agora. Bora lá nela. As figuras ilustram pilhas ideais associadas em série, primeiro arranjo, e em paralelo, segundo arranjo. Supondo as pilhas idênticas, assinale a alternativa correta. Então volta para mim, olha como é que é tranquilo, ó. Aqui tá 2 baterias em série. Em série, o que eu faço? Eu somo, né? A força eletromotriz equivalente vai ser a soma das 2 forças eletromotrizes. Então vai ser 2 vezes maior do que eu tinha antes. Enquanto que aqui é igual, né? A força eletromotriz equivalente, nós já fizemos, é igual a de uma delas, porque em paralelo a voltagem é a mesma. Aqui a resistência equivalente soma também, correto? Então vai ser, por exemplo, 2Rzinho. Aqui a resistência equivalente vai ser o Rzinho dividido por 2, que são 2 baterias. Pronto, é o que a gente sabe. É óbvio então que a voltagem é maior, tá vendo? A voltagem é maior, a resistência equivalente desse aqui é menor. Mas que nós sabemos, agora é só analisar cada alternativa aí, né? Vamos falar da letra A. A letra A fala o seguinte: ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Óbvio que não, né? Acabei de mostrar que está errado. B. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior do que o segundo. Vai pra mim aqui. Tô rindo, velho. Tô rindo. Pronto, acabou a questão. Aqui, muito fácil. Questão da FUVEST. FUVEST. Aqui soma, que é a mesma tensão. Morre aí, morre aí. Leiam aí vocês mesmos as outras alternativas que vocês vão ver que está muito discrepante. Entendidos? E a última questãozinha para a gente fechar com chave de ouro, questão de número 12, na tela aí para vocês. 2 pilhas idênticas de força eletromotriz 1,5 volts cada uma e resistência interna desprezível são ligadas como mostra a figura. Que energia deverá fornecer cada pilha para que a quantidade de 120 coulombs passe pelo resistor de resistência R? Muito bem, vamos lá calcular então rapidinho essa questão que sai no estalo. É uma questão meio que contra-exemplo, né? Porque os exemplos foram todos com pilhas reais com resistência interna. Aí você pensa, será que nunca vai cair uma questão envolvendo pilhas, associação de pilhas sem resistência? Não, pode cair. Por isso que estou colocando esse exemplo aí para cercar tudo aí para o seu vestibular. Então percebam que tem 2 pilhas em paralelo. Lembrando que em paralelo a voltagem é a mesma, então 1,5 volts, 1,5 volts, é como se fosse uma única pilha de 1,5 volts. Em paralelo com esse resistor, então a voltagem aqui também vai ser 1,5 volts. Eu vou até deixar registrado aqui, ó, 1,5 volts. Pronto. E foi dada a carga que passa nesse resistor. E diante disso, quer saber qual que é a energia que cada pilha, que cada bateria fornece para esse resistor. Então primeiro vamos encontrar a energia que está aqui, ó. E para encontrar a energia que está aqui, vamos voltar na primeira aula nossa,
onde eu falei para vocês que força eletromotriz é o trabalho para eu mover uma carga, ou que força eletromotriz é a energia fornecida para uma carga, porque as cargas vão se acumulando no polo negativo. Então eu preciso de quê? Eu preciso de uma energia para ser fornecido para as cargas, que vem de energia química, para transportar essas cargas para o polo positivo, para manter a diferença de potencial. É isso que acontece. E aqui, se eu isolar aqui, ó, energia vai ser a força eletromotriz vezes a carga. Eu vou encontrar a energia que está passando no resistor, que foi dada a carga que passa pelo resistor. E a voltagem eu já tenho que está no resistor. Então a energia que está chegando aqui no resistor vai ser a força eletromotriz, que é 1,5, vezes a carga que passa, que é de 120 coulombs. 1,5 vezes 120 é igual a 180 joules de energia. 180 joules de energia. Aí você vai lá e marca 180 joules. Errado, não pode. Porque são duas baterias. Se são duas baterias, cada uma delas fornece a metade. Uma fornece 90 joules de energia e a outra também fornece 90 joules de energia. E aqui somando vai dar 180 joules de energia que passa nesse resistor. Resposta final, 90 joules de energia. Que são muito massa essa, né, velho? Muito doido, muito doido. É isso. Então, se gostou, compartilhe, né? Comente com seu colega dessas aulas que estão acontecendo, de Eletrodinâmica 2. Se inscreva, ative o sininho. Ah, trem. Curiosidade, alguns alunos me perguntaram, professor, que você fez para preparar essas aulas? Essas aulas é muito fácil de preparar, porque é as aulas que eu dou na minha salinha e eu tenho um material próprio, então é o meu próprio material que está sendo passado aqui agora em vídeo para vocês. Olha que bacana, tá bom? Então as pessoas perguntam, então vem, a ideia surgiu no ano passado, eu escrevi o material e tal, e agora está se transformando em vídeo. Interessante, né? É isso então, fechou? Valeu! Até a nossa próxima aula que envolve potência em geradores elétricos. Sempre quis falar isso. Se inscreva, né? Ative o sininho, isso é importante.